que foi mais o karatê que me escolheu, por causa do projeto PID. Minha ideia inicial não era fazer karatê, minha ideia inicial era fazer futebol, só que o início não tinha pra minha idade. Na escola? Na escola não tinha. Daí a minha mãe falou, vamos pro karatê. E você vai subindo os degraus e chegar lá. Você tem um foco. E eu acho que aqui a questão do atleta, isso a gente tem que levar para o mundo corporativo, para o mundo do empreendedorismo, que se a gente quer fazer algo que tenha sucesso, que se desenvolva, tem que ter foco. Todo esporte, né, focado em lutas, você vai fazer qualquer tipo de boxe, muay thai, jiu-jitsu, judô. Você, é que nem eu falei, o volume é muito grande de técnicas e você não pode aplicar todas essas técnicas numa luta. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 8º episódio da segunda temporada do Gympcast Acelerando. O Gympcast, ele foi feito para compartilhar ideias, novos projetos, fazer conexões, trocar experiências. A Joinville Implementos entende que, para você que é transportador de cargas, que é apaixonado por carretas, por implementos rodoviários, aqui é o seu espaço para essa troca, para essa conexão. E a gente está aqui hoje num momento muito especial, em comemoração também ao Dia das Crianças, que acontece agora, dia 12 de outubro. A gente tem um convidado aqui especial, um convidado mirim. Já vou apresentá-los, né, aqui na nossa bancada. Mas já vou deixar o convite também para vocês curtirem a Joinville Implementos nas redes sociais também, que por lá a gente traz lançamentos, traz entregas técnicas, traz muita novidade. Então a gente está esperando vocês lá. Hoje a gente está aqui nesse estúdio, ele é um pouco diferente dos que a gente já gravou anteriormente. A gente estava ao vivo da Logistic nos 3 últimos episódios. Inclusive, a Logistic foi uma feira muito incrível. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar presencialmente, mas foi um evento, né, realmente fantástico. E vocês que não conseguiram estar acompanhando esses episódios, eles já estão disponíveis também no nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Né? E hoje eu quero começar, até além de apresentá-los, claro, também já vou começar com o Júlio, até porque ele já está mais acostumado, né, Júlio? Dá aquela quebrada no gelo. Mas, assim, a nossa intenção aqui, como eu falei, né, o nosso objetivo é a gente estar fazendo essa troca de experiência com esse público que nos acompanha. A gente usou uma frase, tem usado no ano de 2024, que é crescer e evoluir. Crescendo e evoluindo juntos. Então, acho que tem muito a ver essa troca. E hoje a gente está com um atleta. Amador ainda, né, Gabi? Uhum. Mas essa é a intenção. E aí muita gente deve estar se perguntando, mas o que tem a ver o esporte criança com a Joinville Implementos? E aí que eu vou passar a bola para o Júlio, para ele já explicar, porque todo mundo vai ficar perguntando o que tem a ver. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente nessa bancada aqui com convidados tão especiais. Obrigado. E antes quero reforçar aqui o convite, né? Esses convites que a Cláudia fez aí a todo o público que nos acompanha nesse momento, que quem não nos segue ainda nas redes sociais, nos sigam lá no Instagram, Facebook, Google, LinkedIn. Aproveitem os conteúdos, tá? Sintam-se à vontade para compartilhar e também para nos enviar sugestões, né, Cláudia? Perfeito. Todas as sugestões são sempre muito bem-vindas e a gente agradece aí as sugestões. E voltando aqui para o nosso tema de hoje, né, com muita alegria que a gente faz hoje aqui esse podcast comemorativo aí ao Dia das Crianças, né? E até me esquecendo aqui, quero agradecer a presença aqui de vocês, né, do Sensei, Gabriel. Obrigado. Aí, né? O Gabi, né? O Gabi. Conhecido como Gabi, né? Gabi para os íntimos? Obrigado aí pela coragem de vir aqui bater esse papo com a gente, falar um pouco aí dessa jornada, dessa experiência, né? De toda essa vivência, né? Que para nós muito nos alegra, né? Porque lá atrás, né? Há mais ou menos 2 anos atrás, logo após a pandemia, né? A gente ter passado, né? O país, o mundo por toda aquela dificuldade, e a gente saiu com uma sensação e vontade de poder fazer um pouco mais, né? Poder contribuir de alguma forma.
de forma positiva, né? Trazendo pessoas que consigam levar exemplos, né? Exemplos de superação, exemplos de vitória, exemplos de crescimento, né? De prosperidade, né? Porque é isso que acontece no esporte, né? Ele é um exemplo, dedicação, foco, perseverança. E eu acho que quando surgiu a oportunidade, né? Até porque a gente conhece o Antônio aí lá da época de infância, que estudamos juntos lá atrás, né? no Adventista. O Antônio é o pai do Gabi aqui. E, poxa, eu disse, cara, vamos começar a contribuir, né? Apoiar de alguma forma quem está aí se dedicando. E muitas vezes, né, a gente sabe que muitos esportistas passam por dificuldades, né? Não tem apoios e tudo mais. E a gente foi lá, fez uma pequena ação. Depois a gente viu várias outras pessoas, né, participando também, pessoas que já estavam, lógico, participando, né? A gente foi mais um que foi lá dar a nossa contribuição e para mostrar que o pouquinho somado, 10, 15, 20 pouquinhos faz um montão. Uma diferença. Né? Faz a diferença na vida daquele adolescente, daquele atleta, daquele esportista, né? E nós como empresa, a gente tem assim uma paixão por tudo que envolve jovens e adolescentes, crianças, jovens e adolescentes. A gente tem uma paixão. Até estamos apoiando também agora, né, Cláudia, um projeto também com crianças na área esportiva do futsal também, né? E outros projetos aí que a gente vem aí de formas pontuais apoiando. A gente tiver um apoio aí no Bujutsu também e outros tantos, porque a gente entende que a disciplina, o foco, né, a dedicação, isso vai contribuir lá na frente, né? Então, é uma jornada, né? Então, se dedicam ali, levam o seu exemplo, né? Para a gente como empresários mesmo, né? Como executivos, né? Como empreendedores, né? Que a gente tem que ter uma disciplina, um foco, uma dedicação. Então, a gente entende que essa geração, né? Por isso que a gente gosta muito de projetos focados nas crianças, nos jovens e nos adolescentes, porque é a geração que vem aí, que vai nos ajudar, né, que vai construir o futuro, que vai desenvolver a nossa cidade, a nossa região, nosso estado e o nosso país. Então, a gente fica muito lisonjeados e muito gratos em poder contribuir e, dessa forma, retribuir um pouco aí, né, as dádivas que Deus tem nos dado, que o universo tem nos dado, né, cada um com a sua religião, né? Mas a gente acredita muito que a gente de alguma forma tem que contribuir, né? Pois Deus é tão bom com a gente, o universo é tão bom com a gente, então vamos ajudar que mais pessoas possam se desenvolver, né? E crescer. Eu acho que o esporte é um grande exemplo aí, né, Cláudia? Acho que me alonguei um pouquinho, né? Não, é isso aí. E é esse link, né, que a gente faz. O que tem a ver? A gente quando a gente conversa, né, Júlia? A gente conversa bastante até. E a gente entende que é bem isso, né? A gente vai criando... Porque o nosso tema hoje é Missão Faixa Preta. E o que seria essa Missão Faixa Preta? Que a gente tem dois olhares, né? Pode ser aquela pessoa que está no faixa preta, que talvez esteja ali no remédio, né? na faixa preta, mas não é o caso. Nosso caso aqui é uma missão maior, né? É em busca do atleta, né? No caso do karatê. De alta performance, de alta performance. E a gente sabe que ninguém já chega na alta performance da noite para o dia, né? Existem essas pequenas ações, assim como a empresa também. A gente começou um apoio, né, Júlia? A gente começou olhando, foi de... passo a passo. Passo a passo, exatamente. E o Júlio também comentou, eu vou fazer aqui uma menção rapidamente, é o outro projeto que a empresa apoia, que é o projeto Pulga. A gente tinha convidado eles também para estarem aqui presentes, mas eles estão em nenhum campeonato em Criciúma essa semana e não puderam estar presentes. Já fica o nosso abraço, né, e torcida para eles lá. Isso aí, quem sabe numa próxima oportunidade daí vem o projeto para cá. E a missão Faixa Preta é exatamente isso, a gente entender que a gente vai ter um objetivo maior, né? Talvez do Gabriel chegar um dia na faixa preta, mas até então tem esse caminho para ser percorrido. E, né, para encontrar esse objetivo maior, tem metas menores.
né, que precisam ser alcançadas para você conseguir o teu resultado. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre disciplina, sobre treino, sobre escola também, né? Sobre... Conciliar tudo isso, né, Conciliar Cláudia? tudo isso, a gente quer saber também, porque se pra gente que é adulto já é difícil, eu fico imaginando. E essa pergunta que eu já vou fazer para o Sensei. Novamente, muito obrigada pela tua presença. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da tua experiência e já me falasse, né? Eu comentei que o Sensei, que é professor, é isso? Que significa professor? Isso. Ele está ali para extrair o melhor, a alta performance do atleta. Mas eu fico pensando, já é difícil, já é uma responsabilidade como adulto. Eu imagino como que é com criança, como que você lida com isso? Boa tarde, tudo bem? Estamos aí, a gente veio aqui participar, a gente agradece a oportunidade de estar aqui. Parabéns por você investir no esporte, isso é uma necessidade que a gente tem hoje, né? Quantas crianças no meu tempo de karateca que eu vi passar, né? Então, eu sou o professor Vladimir, né? O Sensei Vladimir. Eu já treino karatê desde os 14 anos, estou com 54, sou terceiro dan de karatê. E fazem mais ou menos, nós estávamos aqui até fazendo as contas, né? Que eu sou meio ruim para conta, mas eu sou bom de matemática, tá? É só datas. E a gente tá vendo aqui, então a gente já está no projeto na escola, no Hans Miller, né? Há 6 anos, né? Estamos aí indo para o 7º ano. E não tinha batido no meu coração até então passar o karatê para frente, né? Eu sempre fui um treinador, um atleta de academia, né? Uhum. A minha época de karatê não foi muito de campeonato, então não sou focado em campeonato, né? Então fui treinando, fui fazendo anos, né? Tenho um filho faixa preta, tenho outro filho faixa marrom. E sempre me dediquei ao esporte, sempre me identifiquei muito bem com o karatê, né? Não sou de futebol, não sou de jogar vôlei, não sou de nada. Gosto de pescar e treinar karatê. Então sempre fui de academia, né? Treinei muito, bastante, né? A jornada de você chegar até um faixa preta é longa. Eu acho que sou um faixa marrom, não lembro outro que nem eu fiquei 8 anos na faixa marrom, né? Vem a marrom e a preta, porque até então eu não me via como faixa preta, né? Tinha muito ainda que correr para trás, aprender, então eu via que eu tinha mais para fazer, tinha mais para buscar. E estava limitado nesse conhecimento. Então, até então, eu acabei indo lá fazer a faixa preta, peguei meu primeiro dan, já vai, eu acho que para 12 anos já. E há 6 anos atrás, a minha irmã, uma confraternização de família, né? Minha irmã fazia parte da PP, da escola Hans Miller, e ela falou, nós queríamos trazer lá o intraturno, trazer um esporte, colocar uma coisa diferente lá para as crianças. Pô, por que tu não vai dar aula? Vai fazer alguma coisa, né? Me cobrou isso, né? Aí eu, não sei. Mas aquilo ficou no ar, assim, né? Aí numa outra confraternização, aí ela pegou de novo no meu pé, né? E a insistência deu resultado, né? Aí aquilo bateu mais no meu coração. Eu procurei na época o Sensei Dursi, né? A gente fazia parte da Associação Joinville de Karatê. E conversei com ele e tal, então, e deu certo. A gente foi lá na escola, se apresentou para a diretora Silvana, e eles já me recepcionaram muito bem, né? Isso eu acho que é importante, né? E na época a gente entrou assim como participação pelo PID, né? Então... O que é o PID? O PID é a iniciação desportiva, né? Uhum. Então, hoje é o Movimento Joinville, né? É um programa da prefeitura, né? Que vem da Secretaria de Esporte. Então, tinha essa iniciação desportiva e agora, acho que faz 2 anos, mudou para Movimento Joinville. Eu acho que 2 anos, depois da pandemia, eles mudaram o nome, tá? Uhum. Mas é a mesma coisa. Então, eles dão tudo quanto é esporte na escola, para a sociedade, né? A escola cede o local. Qualquer pessoa da sociedade que estiver por ali pode vir lá participar. Não precisa necessariamente ser da escola, né? E eu entrei com isso, fiquei lá, fui dando as minhas aulas e tal. E eu, como um professor, aí quando você fala assim, o que é ser um faixa preta, né? Então, comecei a ensinar criança, né? Então, assim, sempre me dei muito bem com criança, né? Para mim é mais fácil lidar com criança do que com adulto, né? E sou muito disciplinador, né? Eu sou uma pessoa disciplinadora, né? Sou meio sargentão, né? Meus 2 filhos são prova disso. E isso me traz um benefício para lidar com criança. No meu ponto de vista, isso é meu, né? Criança não gosta de rédea solta. Quem dá rédea solta são os pais. Criança gosta de se apoiar em alguém,
né? E se esse apoio não for bom, ela vai se sentir frouxa ali também. Então, a disciplina dentro do karatê, ela traz isso, né? O treino marcial que a gente faz, o prestar atenção, a fala com atitude, né? Tem as brincadeiras, porque são crianças, a gente não pode deixar de esquecer disso, né? Mas o principal foco é o treino de karatê. Então, os meus alunos, hoje no Hans Miller eu estou com 42, já cheguei a ter 46, né? Quando a gente começou, acho que tinha lá uns 60 numa salinha lá, só que não tudo faixa branca, né? Entrou assim, não tinha ninguém lá graduado. Aí o meu filho mais novo foi me ajudar no começo, e o Gabi estava lá no meio, né? Pequenininho lá, né? E tava lá, escondidinho, tímido. Mas ele já né? usava aqueles cabelos maneiros lá, ou foi só depois que virou não, atleta? Isso é só depois que virou estrela. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Essa parte é outra parte da vida dele, né? Isso aí é como é que se diz? É a personalização do atleta, né? Legal. Ele começou a mudar o espírito e se mostrar, né? Então, assim, ele começou bem acanhadinho, né? Não conseguia levantar as pernas direito, né? Todo desajeitadinho, daquele jeito, né? Que todos começam. Sim. Né? Enfim, a gente criou esse trabalho lá com muito apoio do Hans Miller mesmo, eles apoiaram muito o trabalho lá, aquilo que você falou, o apoio é importantíssimo. Então nós começamos no piso, não tinha tatame, né? Hoje nós temos tatame, né? A gente conseguiu com os pais comprar uma parte e depois a APP foi lá e comprou o resto. Então nós temos hoje lá uma área boa de tatame para treinar, por isso que eu consigo botar hoje 42 alunos que eu tenho. É força de aluno, hein? É força de aluno, tá? Então, assim... É um chapéu, hein? E por mim poderia ter mais, o objetivo é ter mais. Por que isso? Eu comecei sozinho, eu e o meu filho, para me dar apoio lá. E nós tínhamos só faixa branca. E quando você vai lidar com criança e vai dar treino, a parte, como é que eu vou dizer assim, a parte disciplina em sala de aula, para mim é muito tranquilo. Que nem eu falei, a criança gosta de quem tem atitude. A criança já entrou vários tipos de criança ali, né? Então, é fácil isso. O problema é o treino. Então, quando eles são todos iguais, eu consigo dar um treino porque são todos iguais. Quando eles começam a ter mais tempo de karatê, começa a criar faixa, né? Imagina, vai da faixa branca até a faixa preta. São quantas faixas no meio? Ela começa com a branca, né? Depois vem a amarela, isso da Shitoryu, tá? Que é o meu estilo. Então ela vem amarela, depois ela vem a laranja, depois ela vem a azul, a verde, a roxa, a marrom e a preta. E depois vem primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan, até 10º dan. Tá? Eu acho que vou parar no terceiro dan. E esses dans é para até chegar à faixa preta? Não, o que é o dan? O que significa? Até o faixa marrom, você é Kyu, depois é dan. Tá? Nem me pergunte o que é isso, que eu também nunca fui pesquisar o que é isso, tá? Mas até faixa marrom, ele é Kyu, né? Então, faixa... ela começa assim, ó, faixa branca, ele é 7º Kyu. Depois, faixa amarela, ele é 6º Kyu. E vai vindo, né? Até chegar em primeiro Kyu, que é o faixa marrom. Aí e depois ele pula pro primeiro dan. Ah. Depois é segundo dan, terceiro dan, quarto dan, e vai indo, né? Até tu se cansar disso. Então, assim, ó... Eu consegui chegar antes da pandemia com uma turma de 14 alunos que foram os primeiros que começaram. Lógico, tem uma reciclagem nisso, né? As crianças vão vindo, não é o esporte dela, acontece muita diferença, às vezes o pai não consegue acompanhar também, e eles têm a necessidade de ter alguém acompanhando, né? Eles não conseguem pegar a mochilinha aí para o karatê. Muitas crianças, às vezes, elas acabam desistindo porque não tem a participação dos pais, né? Muitos pais não conseguem fazer isso, por mais que tenha vontade de fazer, mas não tem, né? Não tem um avô que ajuda, daqui a pouco não tem um tio e tal. Muitas mães vieram, sensei, eu vou tirar porque eu não tenho mais como trazer. Mudei de emprego, mudei de área, estou mudando de bairro, não tenho mais como trazer. Enfim, então as crianças vão se reciclando ali para mim. Mas eu consegui da primeira turma, antes da pandemia, foram 14 alunos que se graduaram lá faixa azul, né? Foram até faixa azul. E... pós-pandemia, eu perdi todos esses alunos. Dessa primeira turma que chegou lá hoje, eu tenho o Gabi e o Felipe. Né? O Felipe, se você ver o Felipe, ele era desse tamanhozinho assim, né? Hoje ele está um adolescente mais alto do que eu. Né? Então, assim, comecei de novo o trabalho. Depois, aí na pandemia nós continuamos a treinar. Eu tinha uma academia na minha casa lá, tinha um espaço meu que eu treinava.
E aí eu também participei de uma... Minto, tem uma parte antes que eu fui para a Academia Silva. Então, lá na Academia Silva, a gente conseguiu treinar lá com as crianças, depois veio a pandemia, e aí lá eu tinha alguns alunos. O objetivo da Academia Silva era que eles faziam musculação, os pais iam lá fazer musculação e deixavam os filhos lá na aula de karatê. Então, eu tinha um espaço bom lá. E aí, quando veio a pandemia, né, o Covid apareceu, a gente deu aquele baque, deu uma freada. A Academia Silva não conseguia mais deixar a gente ir, porque só podia manter 30%, e 30% para ele era a musculação que dava resultado financeiro para ele. Então a gente entendeu, a gente se afastou. E aí eu falei com a minha esposa, e falei, eu vou trazer essas crianças para treinar aqui, amor. Né? Porque tinha um espaço, lógico, eu não podia trazer todas as crianças. Então, que nem o Gabi, que já participava de campeonato. Eu tenho uns alunos que depois que eu fui para a Academia Silva, eu estou com esses alunos já há 4 anos. Né? Então veja que eles começam com 11 anos, daqui a pouco são adolescentes, estão comigo lá ainda, né? Então, levei ela para casa. Então, ficou ali uma turminha ali de uns 8 treinando lá. Com máscara, tudo, gel, se protegendo, tudo. Aí criaram e os campeonatos. Vamos fazer como agora? Isso aí, os campeonatos online. Né? Online, né? Vamos fazer campeonato online, vamos dar porrada online agora, né? Um batia aqui e o outro fazia de conta que caía lá do outro lado, né? E assim nós fomos fazer. Não, tô brincando. A gente fez... a gente fez só catar, né? E os catar, mas o legal disso, sabe o que foi? Que a gente conheceu muitas outras crianças, muitos outros professores, muitas outras associações do Brasil inteiro. Então teve o professor, eu não podia esquecer o nome dele agora. E era um garoto, ele devia ter o quê? Uns 34 anos por aí, acho que não passava disso. Ele começou com isso. Eu vou tentar lembrar o nome dele, para não posso esquecer dele. Sabe por quê? Porque ele faleceu da pandemia. Eu imaginei que ia ser essa situação, porque eu lembro que vocês postaram. Sim. Então nós estávamos fazendo online, ele criou o software, então ele fez ele era bom, o garoto era bom em software, ele criou uma plataforma, então... Conseguiram fazer online. Gerava medalha, a categoria das crianças, entendeu? Ele fez uma coisa muito dinâmica, uma coisa muito interessante aquilo lá. E aquilo aconteceu o quê? Ele acabou falecendo em virtude do Covid, e o negócio ficou lá e uma outra pessoa tentou pegar, acho que é o Sensei André, se eu não estou enganado, e ele pegou, mas aí a coisa daqui a pouco começou a evoluir saiu, começaram a liberar, né? E aí acabou não evoluindo mais o Karatê Online e acabou. Tá? Não teve mais a plataforma. Mas durante a pandemia teve esse... Teve, nós treinamos bastante. Não paramos de treinar, não, né? Atleta não pode parar de treinar, né? Porque teve pandemia, né? E esse é um desafio, né? Imagino que tenha sido um dos maiores, inclusive, né? Porque além da pandemia, ainda fazer online é algo que está tão acostumado a fazer presencial, né? Sim. E outro ponto que você comentou, Sensei, que eu achei muito legal, é sobre a rotina e sobre essa autoridade que você falou, né? Que as crianças, elas querem alguém para estar ali orientando, né? Isso, estudos já dizem que realmente uma criança, ela precisa dessa rotina, porque eles se sentem seguros sabendo o que eles têm para fazer, o que eles precisam estar melhorando, se desenvolvendo, né? A questão tanto de sono... Atenção, né? A criança precisa de atenção. É orientação mesmo, né? Eles precisam ter essa segurança, né? Isso é bem bacana. Deixa eu então conversar com o nosso atleta aqui, o Gabriel. Gabriel, me fala, se foi tu que escolheu o karatê ou o karatê que te escolheu? Tu já entrou assim, eu quero fazer esse esporte, o meu pai já é faixa preta, eu já quero ir lá, não vou chegar falar, a porque senão vai ter que cortar depois, né? Me fala como que foi que tu encontrou o karatê ou o karatê te encontrou? Primeiramente, boa tarde a todo mundo, todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço. Foi um pouco dos dois, mas acho que foi mais o karatê que me escolheu, por causa do projeto PID. Minha ideia inicial não era fazer karatê, minha ideia inicial era fazer futebol, só que o início não tinha pra minha idade. Na escola? Na escola não tinha. Daí a minha mãe falou, vamos pro karatê. Daí teve uma oportunidade da escola de fazer karatê, era uma atividade extracurricular, assim, né? Sim. E aí eu vou ver qual é. Daí até eu pegar gosto com o esporte, pegar disciplina, pra daí depois, se tiver futebol, entrar pra mim. Daí comecei a gostar, daí entra a parte que eu acho que eu escolhi o karatê. O Sensei me levou para uma primeira competição, que tá até a medalha aqui.
nos trouxe. Tu não vai contar o que aconteceu na competição, não? Não, né? Isso é Porque, segredo. Né? não, agora a gente quer saber, né? Não, é segredo, depois ele vai bater em mim. A primeira competição, como que foi, assim, pra ti? Foi desafiador, foi tranquilo, tu foi mais na... difícil. Por quê? Eu era bem nervoso, fiquei Ele é muito ansioso. Era pequenininho, eu tava bem ansioso para competir. E eu enfrentei meninos um pouco maiores do que eu. Um pouco não, né, Gabi? Todo mundo é maior que tu. E aí? Daí deu nervosismo, daí eu perdi, daí eu comecei a chorar. Isso que é Chorava, fazia berreiro, caía no chão, jogava pra cima, queria bater no árbitro. Eita vida. E aí, o que o sensei faz nessa hora? Pendura o cara de cabeça pra baixo, né? Uma meia horinha ali, pega pelas pernas, assim, segura. Até se Cair acalmar. toda a lágrima, né? É, Sair toda a lágrima, né? Fica bonzinho, Agora bonzinho. acaba a lágrima. Não, o Gabi, isso foi mais uma... Foi mais uma etapa na vida dele, assim, de competidor, né? Porque uma coisa é você estar ali, onde você conhece, né? Quando você cai para um ambiente que, é ginásio, é um negócio muito volumoso, competição. Você olha aí, poxa, eu vou ter que lutar com aquele cara ali, eu vou ter que fazer isso. Mas assim, né? É o que eu passo para os alunos. Muitos alunos são assim, né? Muitos, né? A gente é assim na vida da gente, né? Às vezes você não quer encarar alguma coisa na profissão, mas se tu não encarar, tu não vai saber se vai dar certo ou não, né? Então, assim, a competição no karatê, para vocês terem uma ideia, já li muitos livros, muita material referente a isso, né? Principalmente quando eu resolvi dar aula, né? Eu tinha que me aperfeiçoar um pouco e crescer também tecnicamente, né? Para mim poder passar para ele. Senão eu não posso formar ele um faixa preta, né? Vou formar um meio faixa preta só, aí não adianta. Então, assim, o Gabi passou por essa grande fase da vida dele, que foi se adaptar à rotina de campeonatos, né? Então eu sempre falei para ele, cara, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, e vai indo. Ele passava a situação por ser criança, né? Então estava movimentando muito isso. Aí eu olhava para os pais lá na arquibancada, né? Os dois que nem louco lá. E aí queria pegar a mamãe, queria pegar papai, e não tem isso ali no meio, né? Então ele passou por isso, até ele se adaptar. Hoje ele vai para a luta, sempre vai dar ansiosidade de luta, vai dar isso, né? Vai ficar nervoso. Mas hoje ele trabalha isso, eu não acompanho ele muito nos campeonatos. Como eu falei, eu não sou um professor de campeonato, né? A gente está numa associação, a associação narra, então lá tem o pessoal dedicado a campeonato. Então, a preparação do Gabi psicologicamente foi encarar o negócio de frente e ver que aquilo se tornou uma rotina para ele aí, né? Então foi, se tornou rotina, tá bom, vou lá treinar. Hoje deve ficar um pouco ansioso, um pouquinho nervoso, que faz parte, mas não tem mais pira, né? De se jogar no chão, fazer aquelas coisas de criancinha, assim. Não... fazia birra, cara. Quer dizer que... Tá te entregando aí, Gabriel. Batia ponto, né? Nem sempre vai ver se o atleta faz ponto ou não. Isso acontece nos campeonatos. Então, até ele entender isso, que, poxa, eu fiz o ponto. Então, ele não conseguia admitir que o árbitro não dava o ponto para ele. E isso frustrava ele muito, né? Mas, graças a Deus, hoje é outro. Hoje ele está com o espírito de atleta, né? Hoje ele está olhando para cima. São quantos anos essa jornada já até agora? 6 anos, está indo para 7 anos. Indo para 7 anos. Então veja que não é criado, né? Não é tirado da cartola, né? Isso é preparado, né? Que nem eu já passei para ele. Porque nós temos as Olimpíadas, né? Mas existe a WKF, né? Então, World Karate Federations, né? Então, assim, nós temos aqui em Florianópolis o Douglas, ele já é 3 vezes campeão mundial, né? É tri, né? Tricampeão mundial. Tricampeão mundial já. Então, isso pro karatê já é uma vitória muito grande. As Olimpíadas é uma consequência, eu acho que a meta lá maior, né? Mas aí para as Olimpíadas, às vezes não depende só do atleta, né? Tá preparado ou não para ir lá, depende de as Olimpíadas estar lá o karatê, né? Então isso é uma coisa que vão ver para frente, mas a gente torce que vai dar certo. E aí é legal, né, Gabi? Porque eu acho que você também já entende o quanto tu se desenvolveu nessa parte que a gente chama de inteligência emocional. Eu acho que faz parte. A gente, quando começa um projeto novo, quando a gente começou o Gympcast, quando a gente faz ao vivo, sempre dá esse frio na barriga, né? A gente quer fazer o nosso melhor. Tem que dar o friozinho na barriga, gente. Isso aí que dá, essa emoção que dá É o adrenalina, né? negócio. É adrenalina, né? Que é legal, né? E aí hoje tu consegue já ver essa evolução. Evolução psicológica, bastante, do início da minha primeira competição até hoje. Ainda tenho um nervoso na barriga, friozinho na barriga na hora da luta. Só que
Tu tem alguma técnica, assim, que te tranquiliza um pouco? Tu pode falar alguma dica para nós? Eu converso bastante com... Eu já fiz várias amizades em torno do karatê, em competição. Mas antes, porque geralmente a competição é bem cedo, 8 horas da manhã. Antes eu durmo escutando música, pra motivar, ou algo assim do tipo, entendeu? É uma música que tu gosta, assim, tu escuta a sim. tua playlist pra relaxar. Não tem nenhuma música específica. É playlist que toca ali no momento. Legal. E aí, quando tu ganhou a tua primeira competição, como que foi? Qual foi a medalha? Tu trouxe ela aqui pra gente ver? Essa aqui. Essa daqui? Não, essa. 2018. Ali. 2018, primeiro campeonato. Enfrentei meninos do dobro da minha altura. Já foi um desafio Já só foi um no olhar. desafio. Só de olhar, imagina. E aí, como que funciona? Tu compete nas duas modalidades? Essa foi nas duas ou como que foi? Essa foi no comitê, que é a luta. Comitê é a luta. E qual é a outra Isso. modalidade que tu participa? Tem o kata, que é demonstrações de golpes. Tipo, vai demonstrar uma defesa, um ataque, uma pegada, uma torção. Isso é uma modalidade. E aí o comitê, é isso? Isso. É a luta. É. A luta 1 contra 1, fazer ponto. E qual que é o golpe, assim, que conta mais ponto, então? Porque o Sensei já estava falando que o negócio é fazer ponto. Tu não vai mais na competição agora com aquele olhar de ganhar medalha. Tu vai lá para fazer ponto. Medalha se compra. Como que funcionam os pontos no comitê e no kata? É diferente ou não? Em pontuação, na hora ali do campeonato, é diferente. Tem socos, que no comitê tem soco, que vale 1 ponto. Tem perna no meio, da altura da faixa, que é No tronco, né? no tronco. E da cabeça. Que vale 2. Que vale, não, o do Dois. tronco vale 2 Dois. e da cabeça vale 3. E se tu derrubar o oponente e soquear ele, também vale 3 pontos. É, realmente, para mim já não dava certo, né? Dava sim, dava certo. Sim. Treinar. E aí, Treinava como certo. que é essa rotina de treino? Quando tu começou, eram mais para você fazer um esporte, enfim, né? Aquele negócio que a mãe falou, vai lá fazer o Era mais karatê, diversão, né? Era mais Agora já diversão. Aí tá- começou a ir pra competição, o negócio já começou a esquentar pro teu lado, provavelmente. Sim. Como que é essa jornada? Quem que te ajuda? Como que tu faz assim para conciliar a escola, os treinos, as viagens, o futebol? Sim. Hoje eu faço futebol também. A minha escola é sempre de manhã. Procuro sempre não faltar aula. E meus treinos são de tarde. Terça e quinta e sábado, específico para kata, eu treino karatê. E segunda, quarta e algumas sextas eu treino futebol. E também em torno, na segunda e na quarta, eu também treino musculação focado para luta. E o que tu tá fazendo de diferente que tu não fazia antes de competir? Assim, de esporte mesmo, né? Por exemplo, algo que tu não se preocupava em fazer quando você começou com o karatê e agora tu precisa cuidar, se preocupar, fazer. Treino. Cabelo. O Mas cabelo. ele se preocupa. Mas Cada hoje- competição é um penteado novo, né? O cabelo, né, Gabi? Eu comportado hoje, Pois pô. é, então, hoje ele veio... Cabelo normal. Cabelo normal? Até, né, Gabi? Já faz depois o teu merchan e o pessoal conhecer as tuas redes sociais, aí eles já vão entender o que a gente tá falando do cabelo, né? Porque agora ele tá comportadinho, tá certinho, né? Mas cada competição, realmente, o Gabi gosta de fazer um estilo diferente, né, Gabriel? Sim. Voltando à pergunta anterior, eu foco muito nos treinos agora. Anteriormente, antes que eu não competia, eu ia por mais diversão mesmo. Pra pegar mais maturidade e melhorar cada vez mais em educação e outras coisas. Hoje, o meu treino é mais focado pra campeonato. Eu treino com o sensei lá na escola, no Hans Miller. Também pra Aí ele virar se diverte, né? Comigo ele vai pra se divertir. Sabe? Ah, é. pra virar um faixa preta de verdade. Lá ele vai se divertir pra virar faixa preta de verdade. Então tem os treinos É na que as- escola e os treinos fora? Em Araquari. É que assim, hoje ó, eu só para treinava. complementar o que ele tá passando ali, ó, pra gente entrar na conversa, o que acontece assim, ó,
todo esporte, né, focado em lutas, você vai fazer qualquer tipo de boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu, judô. Você, é que nem eu falei, o volume é muito grande de técnicas e você não pode aplicar todas essas técnicas numa luta, né? Principalmente se você está lá lidando com crianças, né? Você não vai lá dar um soco diferente, né? Então, eles têm certas técnicas que eles podem aplicar e tem técnicas que eles não podem aplicar porque são técnicas muito perigosas, né? Então, como que ele vai treinar num kotô, que a gente chama, né? Numa academia, e vai diferenciar só aquilo que ele precisa para a competição para chegar em alto nível. Então, ele precisa fazer um treino extra de alto nível, né? Só naquelas técnicas. Então, eu sempre passei para eles, eu não sou professor de competição. Geralmente, quem são os professores de competição? Aqueles que competiram, né? Então, eles têm aquelas técnicas básicas de competição que eles podem aplicar e eles vão treinar aquilo constantemente, aquilo lá, né? Todo dia, toda hora, e aquilo ali. Até fechar os olhos e sair fazendo um chute, soqueando, né? Aquilo ali. Porque o outro do outro lado está fazendo a mesma coisa, tá? Então, vai soquear 1000 vezes Oizuki, Gyakuzuki, Mawashi Geri, ele vai fazer isso, né? O chute de 3 pontos, o Ura Mawashi. Então, ele vai treinar essas técnicas para ser a melhor possível, né? No Karatê, a gente tem assim, o Karatê é a arte marcial de um golpe só. Então, você pode dar um golpe para defesa ou contra-ataque e você imobilizar o oponente, né? O Karatê, ele não ensina você a atacar. A gente ensina sempre a contra-atacar. Então, você defende e contra-ataca, tá? Então, isso é que as crianças aprendem desde os 6 anos. Nunca vai ver um karateca atacando ninguém. Ele vai se defender e contra-atacar. Sempre vai ser isso. Então, acontece assim, ele precisava ter outros professores para treinar. Então, hoje ele treina com uma professora que ela é focada em kata, né? Ele precisa disso. Cada campeonato que ele vai hoje, ele tem que saber 5 kata. Cada kata desse, às vezes, tem lá 3 minutos. O kata é uma sequência de técnica, de golpes. O kata no karatê, ele é assim, é tipo você ver uma coreografia de dança, né? O cara dança lá, é o melhor dançarino do mundo, mas ele tem uma coreografia, então ele apresenta aquilo. O kata é uma luta imaginária, tá? Que deve ser praticada tão bem com o atleta como se fosse uma real. Então ele tem que sair aquilo, é muito bonito de ver aquilo lá, né? Então é uma coreografia de técnicas que tem que sair perfeita, né? Um kata pode ter 20 sequências, 50 sequências, levar 3 minutos, 50 minutos. Então, ele tem que estar muito fisicamente preparado para isso. Então, quando a gente vai para a academia, a gente vai lá, treina, faz a nossa parte, se esforça, sai suando, mas é uma diversão, né? Você vai para ali, você sai, né? Com tudo que tinha de coisa ruim, lá vai. Por isso que eu falei para você, a gente tira as coisas ruins e deixa só as boas. Legal. Né? E aí, eles têm que treinar isso fora. Então, ele tem treino focado em luta, com o professor Gustavo, né? Com o CC Gustavo, e treino focado em kata com a Gabriela, entendeu? Então, a Gabriela, especialista em kata, e o Gustavo, especialista em luta, e nós temos isso dentro da nossa associação. Então, legal. eles fazem esses treinos separados. E comigo ele vai se divertir, né? Ali ele vai aprender imobilização, queda, projeção, torção, defesa pessoal, que é focada no nosso bunkai, né? Por exemplo, tem o kata, e você, dentro do kata, você tem a defesa pessoal do karatê, que é o bunkai. Então, isso ele não vai aplicar isso numa luta. Então, ele é obrigado a treinar de outra maneira, para ser um faixa preta depois, né? Um faixa preta mais completo, vamos dizer assim. E para poder um dia ficar no meu lugar e dar aula e seguir o caminho, né? Tá? Esse é o objetivo meu na escola, é botar isso para frente para a molecada aprender e seguir em frente. Legal. Porque uma hora o atleta para, né? Então, um atleta para, isso aí é normal. Deixar um legado, né? Deixar o seu legado para que outros É só isso aí. O meu objetivo de dar aula é só isso aí. Legal. É isso aí. O quanto, né, o esporte a gente consegue ir trazendo para o nosso mundo Eu corporativo, tô ouvindo né? ele aqui, minha cabeça tá fervilhando, né? Eu tô lembrando lá o nosso dia a dia, o nosso passado, o nosso presente e pensando no futuro, né? Vários links aqui. A gente vê a criança, que nem assim, né? Eu tenho assim a agradecer que eu tenho crianças tipo o Gabi, né? O Gabi ainda é criança, mas eu já tenho adolescentes que começaram lá, hoje eles estão lá comigo 5, 6 anos treinando, e você vê aquela criança que não conseguia fazer um chute no joelho, ele está chutando na cabeça. Legal.
Né? Você vê aquela criança que chega lá, o próprio adolescente, né? Chutando todo torto, não tem coordenação motora nenhuma. Calma, calma, tenha paciência, vai fazendo devagarzinho, devagarzinho. E Sensei, pegando um gancho aqui, até quebrando aqui um pouco Sim, a pauta, sim, mas é não. que me veio um insight aqui. O quanto disso que, né, essa evolução dos jovens, dos adolescentes, o Sensei consegue perceber isso, até mesmo o ganho deles na questão da escola, né? Muitas vezes na melhora lá de conhecimento, né? De aprendizagem e tudo mais, né? Esses que daqui a pouco saem ali da escola e vão, né, para outros universos. Como é que o Sensei vê isso aí? Vê o lado, a gente consegue enxergar o positivo, o crescimento? Assim, Júnior, eu não sou de cobrar muito com ele, não, sem problema. Eu não sou de cobrar muito deles a questão nota em escola, né? O que a gente tem ali é uma parceria com a diretora, né? Então, hoje a diretora é Maria Luísa, passou a Silvana, depois veio, não me deixa esquecer como é que é o nome. Alzerina. A Alzerina nos ajudou muito, ela era subdiretora, acho que chama, né? E teve outro também que trocou, depois ficou o Adilson, o diretor Adilson, e agora tá a Maria Luísa. Então, cara, apoio 100%, assim, sabe? Eu já dei aula em outras escolas, cara, que a pessoa passa por ti e nem um oi não te dá. Então, mas ali 100% o Hans Miller, né? Então, a gente se sente bem ali, né? Então eu vou dar aula com prazer, né? Então, assim, ó, eu tenho hoje jovens, né? Então, os adolescentes que às vezes não conversam com pai e mãe em certas coisas, conversam comigo ali, né? E a gente sabe disso, né? Eu tenho uma menina ali, eu vou contar uma historinha, né? Se me alongar, você me corta. Não, fica tranquilo. Vou contar uma historinha que isso acho que serviu para minha vida isso. O investimento meu, veja que eu estou fazendo um investimento pessoal meu, né? Não faço isso por dinheiro, não depende disso para viver, nada, né? Ajudo as crianças no que eu posso, mais além às vezes do que a gente tem que fazer, mas trato eles como se fossem meus filhos, né? Hoje eu já tenho 2 criados aí, já estão se virando sem depender do papai e da mamãe. Quando eu fui trabalhar na Academia Silva, a professora queria sair, porque ficava longe para ela, né? Ela vinha lá do Fátima, a Academia Silva fica lá na Benjamin Constant, no Costa Silva. Então ela falou para mim, não quer dar aula e tal, e eu moro no Costa Silva, né? Eu falei, olha, pode ser, não tem problema, eu encaro mais essa aí. Aí ia para a Academia Silva, saía da Academia, vinha do Hans Miller e ia para a Academia Silva. E lá eu conheci uma moça, né? Depois, quando ela vê isso aqui, ela vai saber, ela vai dar risada. Conheci a Mariana lá, né? A Mariana devia ter o quê? Seus 11 anos, né? Uma pessoinha difícil, né? Muito difícil mesmo. E eu assim, ó, eu sou professor de karatê, eu não sou professor de educação física. Então, quando a criança vem para mim, eu já falo, ó, aqui não é aula de educação física, é karatê. A criança vai aprender karatê. Quando eu fui para lá, foi diferente. Tinha 8 crianças lá. Cheguei lá, aquele berreiro, uma correria para cima e baixo, uma correria, assim, a molecada solta. E os pais vieram lá no primeiro dia porque ia trocar de professor. Então eu cheguei lá com essa carinha que Deus me deu, né? E fiquei só observando. Aí a professora começou a puxar a ginástica. E aí eu fui participar, de repente ela falou assim, não foi combinado isso, né? Ela chegou assim, ó, vou deixar vocês com o Sensei Vladimir aí e eu vou lá falar com os pais de vocês. E saiu. E deixou eu com a molecada ali. Mas eles estavam assim, do ladinho. E eu comecei a puxar o exercício. E o meu exercício é exercício, né? Então, foi puxado, dei aula, puxei, que as crianças nem falaram mais nada. E cada vez que uma queria falar lá, eu, ó, silêncio. Hora do treino. Hora do treino, sem conversa. Vai, foca, vai, treina, vai. E foi. Terminou o treino, nós fizemos uma rodinha, aí a professora falou assim, ó, vamos fazer uma rodinha e vamos fazer um feedback, como é que foi o treino? E aí? Aí um olhava para cá, outro olhava para lá, né? E eu ali sério, né? Até então eu não tinha interagido com as crianças, dei aula só, né? Até porque eu sabia que eles eram bem bagunceiros, né? Aí já tinham me passado a fita. Aí chegou na tal da Mariana. Mariana olhou assim, eu não gostei desse professor. Na lata assim, ela falou, eu não gostei. Não gostei. Chegou aqui com essa cara amarrada aí, muito sério, fez muito exercício, a gente nem brincou e não sei o que lá, e se reclamou-se toda, né? E a mãe dela lá na plateia, lá, olhando lá. Aí eu falei, mas você veio fazer o que aqui? Eu acho que até ela chegou a falar que ela não queria mais voltar pro karatê. Aí eu falei, mas você veio fazer o que aqui? Você veio treinar karatê ou você veio brincar?
Se você veio brincar, então você está na aula errada, então. E o tempo passou, ela ficou, ela quis sair, a mãe dela falou, nada. Agora você pegou um sargentão aí, vai ficar aí. Então, os pais é muito importante nisso, né? O pai entender que a criança precisa de disciplina. Hoje a Mariana está com 16 anos, né? Mariana, quando fez 15 anos, ela perdeu o pai na pandemia também, tá? E isso marcou para mim, porque quem que ela convidou para ser padrinho de 15 anos dela? Eu fui lá ser o padrinho dela. E ela tinha tios, tinha um monte de coisa, até perguntei, mas você não tem tio? Não, eu quero que o sensei vai lá. Então você veja, aquilo que eu plantei lá, né? Com a mãe apoiando, né? Não vai. Então hoje ela é uma menina disciplinada, tem o gênio dela, ela é geniosa, né? Mas hoje é uma moça que me ajuda hoje a dar aula lá com as crianças. Que legal. Tá? Então esse é o diferencial que eu vejo assim no crescimento do jovem. E se não está ali, está fazendo o quê? Né? Se o pai não leva o jovem para o esporte, ele vai estar na rua, né? Vai estar fazendo coisa pior, aí depois não adianta você reclamar que o teu filho não está perto de você, né? Está lá no meio das drogas, né? Então isso é uma coisa que isso já me paga. Então isso já eu tenho como um ponto que vale a pena eu tirar o meu tempo e não é custoso nenhum para mim tirar o meu tempo e ir lá e fazer isso. E às vezes a gente está cansado, né? A gente está cansado, está cheio de coisa na cabeça, mas quando você vai lá, bota o kimono e vai treinar, e você chega lá e vê aqueles olhinhos olhando para ti assim, né? Então nós estamos lá com 2 pequenininhos, agora de 6 aninhos lá, né? E você olha aquilo, né? Uma delas agora vai fazer exame de faixa, nós temos amanhã exame de faixa lá, e uma delas tem 6 aninhos, vai fazer, entendeu? Então você vê a criança pontuando e crescendo, né? Então isso que é o importante. Legal. Gabriel, deixa eu agora te perguntar. Eu sei que tem aí um desafio pela frente, tem uma competição, né? Que tu vai estar participando. Sim. Eu sei que está treinando bastante para isso. Sim. Mas antes de tu falar um pouquinho desse campeonato, eu vou pegar o gancho ali, né, que o sensei comentou da importância dos pais. E aqui a gente vai puxar a sardinha, então, para o pai e a mãe do Gabriel, sim, né? Então, porque a gente vê que realmente é um empenho. Nem todos, infelizmente, conseguem, mas a gente sabe que eles fazem esse esforço para estar acompanhando. E aí, Gabriel, até eu não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas quando eu estava preparando aqui o nosso material para a gente fazer o Gympcast, me apareceu um videozinho que é do Joel J. Eu não sei se tu conhece quem é o Joel. Ele é um nadador, ex-atleta, na verdade, ele não é mais atleta. E ele estava numa palestra e chegou uma criança e também perguntou para ele assim... Esse vídeo é fantástico. Né? Olha, quem não viu tem que ver, hein? E aí a criança perguntou, o que eu faço para chegar nesses resultados que você tem, né? Falou para o Joel, acho que tinha mais outro empresário, né? Era o Flávio Augusto, se não me engano, e o Caio Carneiro. Acho que era esse trio, né? Isso. Estava no palco, desculpa. E ele chegou até a se emocionar assim, com a pergunta do menino, e aí ele deu toda a ênfase também para os pais. Né? Aí ele falou assim, primeiro honra o teu pai e a tua mãe. Eu achei fantástico isso que ele falou, porque ele poderia falar qualquer outra coisa sobre o resultado dele, né? Enaltecer aonde ele chegou, mas não, ele falou exatamente isso. Se você está aqui é porque o teu pai e a tua mãe também te trouxeram aqui, te incentivam. Então isso eu achei muito legal, e quando você trouxe, eu acho que a gente também pode pontuar aqui, né? Que os pais, eles são muito importantes, e mesmo que eles não consigam, independente da situação e do cenário, a gente, né, acreditar e honrar o pai e a mãe. Né? Mas isso eu sei que você também entende, né? O quanto o teu pai e a tua mãe te ajudam, ele né? Ele honra de um jeito ou de outro, ele honra, senão... Legal. Agora vamos falar da tua competição, Gabi. Como que aí os próximos desafios? Eu vou ter, 2 finais do estadual, que é a última etapa do escolar, e a final do estadual A, que é em Cocal do Sul. E tem a que é a mais importante, que é a final do Brasileiro em Pernambuco, Recife. E esse vai ser quando? O de Pernambuco é dia 7 de novembro até dia 12. E já está se preparando para esse campeonato. Esse 12 a 18. 12 a 18. 12 a 18. A mãe está aqui para ajudar, viu? Pô, vai ficar uma semanada lá de férias, lá já O pai vai trabalhar e a mamãe vai de férias.
Ah, legal. E aí, Gabi, como que é esse treinamento? É específico ou tu mantém os mesmos treinamentos? O teu foco é no brasileiro? Esse campeonato de novembro, é como se fosse a Série A, por exemplo? Explica um pouquinho desse campeonato que você falou que é o mais importante. Por quê? É o Campeonato Brasileiro, Brasil todo. E é que eu antigamente era faixa verde para baixo, que é considerado divisão de novos. Daí, no final do ano passado, eu fui para faixa roxa e fui para a Série A, que é a divisão especial. E daí, há meninos de faixa roxa a preta. Já é um outro nível lá. Ele encara a faixa roxa, faixa marrom e preta. A gente até atrasou um pouco a mudança de faixa dele justamente por causa dessa questão de tempo, né? Quando o Gabi, ele estava vindo, então você começa assim, né? Você começa a se preparar, né? E que nem você falou, é uma preparação. Então, é mental, é físico, né? Quando ele chegou na faixa verde, ele começou a fazer a pontuação. Ali ele começou a ter resultado, né? Resultados mais vangloriosos para ele, né? Começou a treinar, fazer mais, correr mais atrás e enxergar, poxa, né? Eu tenho um potencial para chegar em algum lugar. Se ele mudasse para a faixa roxa, ele já ia pegar as crianças que já estavam lá, as pedreiras, né? Até fisicamente, né? Fisicamente também. Então a gente segurou, atrasou ele 1 ano. Então ele limpou lá nos faixa verde tudo, né? Fez assim, né? Lá se fez. Ele foi lá, fez assim, né? Virou estrelinha, por isso que ele pintava o cabelo, fazia aquelas coisas tudo lá, entendeu? Pode ver, agora tá mais tranquilo que ele só tá pegando as bombas agora. Aí ele segurou esse ano, se preparou bastante, né? Para encarar a faixa roxa e nova etapa na vida dele. Então é assim mesmo, né? O esporte é isso aí, né? Então agora ele tá já se preparado, por isso que tem todos os campeonatos que ele participa é muito, né? Se você for olhar hoje o calendário, até a Sabrina sabe mais do que eu. Cara, todo final de semana tem competição, né? Tem coisas que ele nem participa porque tem que dar uma folga para outra coisa, sobrecarrega, né? Não participou de um escolar, né? Porque teve a feijoada dele lá para fazer e tal. Devia ter botado lá, né? Porque não fez nada da feijoada, só foi comer. Então podia ter ido treinar. Mas também precisa comer, né? Precisa criar sustância, como diz outro, né? Pô. Enfim, aí ele tá agora se preparando para isso aí. Por isso que é importante. Agora, até na faixa preta, ele vai lutar bastante. Legal, missão faixa preta, então. Gabi, a gente te deseja muito sucesso aí na tua jornada. Toda essa conversa, né, com o sensei, como você falou, né, que é também um pouquinho da tua jornada, que a gente sabe que é muito mais, que é bem puxado, mas o quanto a gente também consegue trazer para a nossa visão aqui corporativa, o quanto a gente precisa ter um objetivo, a gente precisa ter foco, disciplina, a gente precisa ser um pouquinho mais firme com a gente mesmo, muitas vezes. Fatiar, né, Cláudia? Eu acho que a gente tem que fatiar a jornada, né? Ouvindo aqui o Gabi falando, né? A gente vai fazendo os links, porque dentro do mundo corporativo a gente traça as metas, né? Onde é que a gente quer chegar daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? O atleta faz isso. A meta do Gabi é a faixa preta, né? O empreendedor, o empresário lá, a empresa, ela quer chegar lá em cima. Só que a gente olha, às vezes, aquele objetivo, ele parece tão longo, né? Mas se a gente fatia, né, em pequenas etapas, né? Que aqui é a faixa branca, daí depois vem a azul, daí a verde. Aí eu vou subindo as escalas, fica mais fácil, você se retroalimenta, você se retromotiva e você vai subindo os degraus e chega lá. Você tem um foco. E eu acho que aqui a questão do atleta, isso a gente tem que levar para o mundo corporativo, para o mundo do empreendedorismo, que se a gente quer fazer algo que tenha sucesso, que se desenvolva, tem que ter foco. Se não tiver foco, dedicação, é aquilo. Nós não estamos aqui para brincar. Não. Cara, estamos aqui para quê? Estamos aqui para atender bem o nosso cliente, estamos aqui para construir, deixar legado, estamos aqui para atender, né, todos os stakeholders. Você não vai para brincar, você vai para se divertir, né? Então, você tem que ir lá para fazer acontecer. E eu acho que tem que ser gostoso também. Eu acho que a vida tem que ser gostosa. Eu acho legal, né? A gente vê o atleta, né? O atleta lá, vai lá e pinta o cabelo, né? Faz um negócio diferente. Isso é legal porque a vida tem que ser gostosa, né? Ela tem que ter essa vibração, né? Então,
vários insights aqui que a gente tira para o mundo corporativo. Eu acho que esses exemplos têm que ficar aqui, né, para quem, né, para os jovens, para outros jovens, outros atletas, e fica provado que assim, né, como o Sensei falou, o Gabi quando começou lá, mal sabia dar um chutinho, agora porra, tá dando um chute lá em cima na cabeça, pô, já tá na faixa tal, e 6 anos, né? É possível buscar essa um espaço de tempo curto, sim. né? Então, eu acho que esse exemplo aí que tem que ficar, né, é assim muito forte, para que outros atletas, né, e que pessoas levem isso para a vida, né, para o dia a dia, até mesmo dentro de casa, né, às vezes a gente quer alguma coisa para dentro da nossa casa, vamos fatiar esses objetivos, vamos focar passo a passo e chegar lá. E falando e te ouvindo, eu estou lembrando do dia a dia dentro da organização. Veja, assim. Existia faixa branca e faixa preta só. Antigamente. Só tinha isso. Tu imagina, você entrava num dojo, escala. não tinha, você entrava num dojo, você era faixa branca e depois você só ganhava faixa preta. Então você passava anos treinando, só que no meio do caminho o cara desiste. Poxa, cara, não tem o período de... Então, precisamos ter as pequenas conquistas, a faixa, né, foi feita para essas grande etapas, exatamente, foi feito para isso, entendeu? Show. Foi feito para isso. Cláudia, tá contigo aí. Muito legal. E outra coisa assim, né, que eu vejo também é de responsabilidade social. Às vezes, as pessoas... não como pessoa, mas vamos falar sobre empresa, às vezes fica receoso, será que vale a pena a gente colocar o nome da empresa, a gente está expondo isso, mas eu vejo o quanto está por trás desse apoio, né? Tem o atleta, mas tem a família do atleta. Tem tudo isso. E a questão de colocar o nome, né? Quero até aqui falar em nome da empresa como um todo, da nossa família como um todo, né? Quando eu digo família, todos os 170 colaboradores que estão lá dentro, sim, junto com a gente, nosso fazendo aquilo time. lá. Uhum. A gente quer levar a marca para servir de exemplo para outros, para que outros tenham a vontade, a coragem, né, o desejo. Porque às vezes a gente conversa com alguns empresários, eles ficam com vergonha às vezes de apoiar, porque vai aparecer minha marca, vão dizer que eu estou lá botando minha marca para... Cara, não pensa vão falar assim. de qualquer jeito, né? Então, pô... Como eu estou nessa luta já há muitos anos com as crianças, né? Cara, e como é diferente isso, sabe? Como você vê alunos com um potencial gigante, né? A gente, como tem muitos anos já de karatê, quando você vê a criança no primeiro dia ali, você já vê, né? Já olha assim, já está se alongando, já está... Eu estava... É um fato interessante. Eu ia fazer exame agora de 4 alunos. Aí eu estava lá, porque eu dou 2 aulas, né? Eu dou uma aula para iniciante das 17h40 até as 18h30, depois das 18h30 até 19h30 eu pego a bicharada aqui para eles aprenderem a virar gente, né? Então aí é os graduados, né? Aí o bicho pega. Então assim, só vem treinar nesse segundo turno o pessoal acima de faixa azul, né? Então eu tava lá dando aula para eles e tal, eu tava olhando assim, eles estavam fazendo os movimentos lá e fiquei olhando. Aí tem uma menina que tá lá, entrou agora, né? Tá no terceiro mês dela. E ela tava lá no cantinho, lá treinando, porque ela tava esperando o pai vir buscar. Tava ela lá, treinando, treinando, fazendo. Eu falei, mas essa menina aí já tá desse jeito aí, né? Porque ela tá treinando em casa. Eu sempre cobro dos alunos, treina em casa, que você só fica 2 horas por semana comigo, treina em casa, tem que treinar. O dever de casa é vocês treinar. E a gente começa a observar as crianças que estão treinando, se diferenciando, correndo atrás, né? E aí eu fui lá falar com ela. Cheguei lá, você faz o kata aí, eu quero ver teu kata aí. Aí ela fez. Vou te convidar pra você fazer exame pra faixa amarela, sabe? O zóio da guria olhou regalado assim pra mim, assim, né? Sério, Sensei? Eu falei, sim, pode falar com teu pai e com a tua mãe. Sensei tá convidando você pro merecimento. Pode, vai fazer o exame dia tal, vai fazer amanhã aí. Então assim, isso é o importante na jornada que você falou assim, essas crianças, elas precisam de oportunidades. Quando você, empresário, investe nisso, cara, já passou muito... Olha, nós temos ali na escola alunos que não tiveram oportunidade e passou o tempo deles de estar que nem o Gabi, que tá, né, os pais estão correndo atrás disso aí. Então houve uma evolução. Porque para eles entrar agora com 16, 17 anos, é difícil. É mais difícil, é difícil. Né? E eu acho que, e assim, né? Mesmo que você ajude mas é uma pessoa que você está, né, um atleta, uma pessoa que você está fazendo a diferença. Cláudia, tá contigo aí, eu sei que nós estamos
Pessoal quase já- estourando tempo aí, né, Cláudia? Estourou já, né? Então, eu quero agradecer aos pais do Gabriel por estar acompanhando ele aqui. Parabéns a eles mesmos, né? Porque são ginastas Parabéns. aí, né? Olha, fazem uma elasticidade do tempo aí. Agradeço o Sensei Estamos também aí. por estar aqui conversando com a gente. Sucesso, Gabriel, né? Que você faça Obrigada. muitos pontos. Quem sabe vem aí como consequência uma medalha. Mas se não vir também, vamos continuar torcendo. Sim. Sabemos o quanto você é comprometido. Eu gosto de falar o quanto eu sou grata de fazer parte do Gimpcast, porque é essa conexão, essas pessoas que trazem inspiração, que trazem essa troca. Energia. É isso que tem a ver com o Gimpcast, esse é o objetivo. Então, muito obrigada e acompanhe as nossas redes sociais. Até breve.